Seja muito bem-vindo ao RTcast, o seu programa de podcast. Este programa é feito no RT Studio Cast e também transmitido pelo YouTube. Por isso, dê seu like, se inscreva e ative as notificações. Eu sou Stelle Spencer e se você quiser uma entrevista comigo, mostrar o seu trabalho, sua empresa ou ter o seu próprio programa, solo, com entrevistas, gravar até suas videoaulas, agora você pode na RT StudioCast. E hoje eu vou entrevistar ela, que é educadora parental, Camila Tenório. Muito prazer, Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Estelle. Estou muito feliz para poder participar aqui com vocês desse momento e poder abordar um tema muito especial e importante. Nossa entrevista vai constar de 3 momentos. O primeiro, uma conversa. O segundo, as perguntas do público. E o terceiro, um bate-bola. Podemos começar, Camila? Podemos sim. Ah, que coisa boa! Então, a Camila não começou agora. Tem toda uma história, uma trajetória. Quem é a Camila Tenório? Uma trajetória muito extensa, assim, para poder chegar até aqui. E essa pergunta é bem complexa, mas assim, Camila Tenório, antes de qualquer coisa, é filha de Deus, mãe, educadora parental, e hoje meu propósito é realmente trabalhar com famílias e poder ser ponte para que esse movimento da família, ele seja fortificado, sabe. A gente vive num mundo tão corrido, onde a família realmente ela vai ficando de lado. E o meu propósito mesmo de vida hoje é poder fortificar as famílias, para poder construir essas bases sólidas. Como você bem disse, hoje você é educadora parental. E logo vem no nosso imaginário super nanny. Não é bem isso que você é, né? Super, eu amei. Mas não, a educadora parental nada mais é que um profissional que vai ajudar os pais a entrar em contato com a emoção dos seus filhos, né. A educação parental, ela tá ligada muito à disciplina positiva ou à disciplina consciente, que a gente chama, e vai ensinar os pais como é que o cérebro da criança, ela funciona, né. Porque a gente vem muito da expectativa de algo para a realidade. E a primeira infância é extremamente desafiadora, mas uma delícia, mas esse profissional, ele vai lhe dar ferramentas para que você possa lidar com essa primeira infância de uma forma muito mais eficaz e leve. Então, no caso, o seu trabalho hoje é com quem? Com os pais? É com a família inteira? É com os filhos? Para quem você direciona o seu atendimento? É para a família, só que a gente trabalha com etapas, né. O nosso foco enquanto educador parental, na realidade, é realmente a gente chamar os pais para perto, porque criança, adolescente são sintomas, né, do que receberam dos pais. E, às vezes, a gente, por falta realmente de conhecimento, a gente acaba deixando passar algumas coisas. E hoje em dia, principalmente porque está tudo tão corrido, a gente, enquanto mulher, não está tendo tempo de maternar, porque a gente precisa estar no nosso corre, no mercado de trabalho, a vida realmente ela está muito pressurizada. Tem aí as redes sociais que deixam esse desafio muito mais complexo. Então o educador parental, ele vai lhe dar ferramentas para que você consiga entender como é que o cérebro do seu filho, do seu adolescente, ele funciona, né, de uma forma mais eficaz. E no seu dia a dia você trata com traumas geracionais. O que é isso? Traumas geracionais, ele vem muito relacionado à primeira infância. Quando a gente é criança, a gente imagine como se fosse um HD limpo, né, então a gente nasce com aquele HDzinho zerado, e tudo o que a gente recebe dentro desse HD, ele vai ficar, instalado para as nossas reações enquanto adulto. Então assim, a sua forma hoje de sentir, de pensar, de elaborar sobre o mundo e sobre você, é um reflexo do que você recebeu, né. Então, a gente começa a entender essa forma do HDzinho, entendendo a importância da gente poder ensinar as crianças, né, de uma forma minimamente saudável e que elas consigam, perceber o que elas sentem, os sentimentos, para depois vocalizar e o mais importante, aprender a se autorregular, né. Então é
Uma questão muito importante hoje dos educadores parentais é ensinar tanto os adultos, e os adultos sendo os pais, vão conseguir ensinar os seus filhos a vocalizar o que estão sentindo, a não implodir, né, a externalizar e a se autorregular. E como identificar esse trauma geracional? Os traumas geracionais, eles vêm, de formas sutis ou de formas abruptas. Porque quando a gente pensa em trauma, a gente pensa que tem que acontecer uma tragédia, né, para poder a pessoa estar traumatizada, né, em última instância, assim, de forma bem superficial. Mas um trauma geracional nada mais é que um acontecimento em que aquela criança, ela elaborou sozinha. Por quê? Quando a gente é criança, a gente não tem condições, pelo fato de ser crianças imaturas, ainda estamos aprendendo, a elaborar o que que a gente está sentindo, né. Por isso que a gente precisa dos pais, os cuidadores, para poder vocalizar e ensinar a gente: "Ó, isso aconteceu, isso não aconteceu, foi dessa forma", e nos ensinar o que está acontecendo do dia a dia na vida. Então o trauma geracional é um acontecimento muito forte, onde essa criança, ela foi, de alguma forma, deixada sozinha para tentar elaborar esse acontecimento. Então pode ser uma separação, essa criança não teve ali os pais, né, para poder conversar e elaborar com ele sobre algumas coisas. Como exemplo, eu tenho um atendimento que é um clichê isso, que deve acontecer com muitos de vocês, de separação, certo, de um pai e de uma mãe, tem a separação ali, e ninguém chegou para essa criança para poder falar uma simples frase. Um exemplo que acontece muito: "Não foi culpa sua". Então, às vezes, até o não falar, porque essa criança foi deixada sozinha de lado em um acontecimento muito intenso, que foi uma separação, certo? Ela elaborou sozinha que foi culpa dela. Ah, então ela se sente culpada. Você chega com esse tipo de demanda. Muito. Isso é um clássico. Isso é um clássico. Tudo que a criança é deixada sozinha para elaborar por falta de maturidade, ela não vai elaborar da forma certa, porque ela não tem esse conhecimento. Então, assim, um trauma é tudo muito abrupto que acontece, que não foi elaborado com a criança. Né, seja uma separação, seja uma mudança de cidade, seja uma chegada de um irmão, seja um abuso sexual, algo mais sério. Então assim, a gente não tem níveis, porque cada um tem um nível. Você tem um nível de sentir, você vai até aqui, eu posso ir até aqui ou eu posso ir até ali. Mas a criança, como ela está aprendendo ainda, se acontece alguma mudança muito repentina na vida dela e não tem ninguém para poder vocalizar com ela, o que que acontece? Ela provavelmente vai elaborar de uma forma que se transforma em trauma, porque ela não tem essas ferramentas, entende? Uhum. E hoje você lida com a primeira infância, né, você é especialista na primeira infância. Você sente essa ligação entre primeira infância e traumas geracionais? Completamente. A maioria, cerca de 80% dos traumas geracionais, eles são feitos na primeira infância. Porque para um trauma poder acontecer, ele precisa ser intenso. Mas para ele poder ser intenso, precisa de um receptor imaturo, ou seja, uma criança, né. Normalmente, se você é criança e sente algo que tem um adulto que aconteceu a mesma coisa com esse adulto vai ter mais ferramentas. Então o trauma fixa quando aquela pessoa, o receptor, no caso a criança, ele não tem ferramentas para lidar com isso, e aí se transforma num padrão traumático, né, num trauma. Então, a primeira infância, ela é muito importante, tanto para as coisas positivas como para as negativas, porque é um solo muito fértil para aprendizados e para traumas nesse sentido, porque a criança ela é muito imatura, então ela é muito intensa, ela sente muito, ela está aprendendo tudo pela primeira vez. Então, realmente, a gente quando vai falar sobre traumas, pode ser uma coisa que aos nossos olhos como adultos seja uma coisa que realmente: "Ah não, isso é um trauma, sofreu um acidente e perdeu uma perna", por exemplo, ou teve uma separação. Mas às vezes um trauma é simplesmente a criança não ser permitida a chorar. Eu já atendi casos, por exemplo, que, eh, uma mãe, ela ficava muito, enérgica e ela realmente não conseguia se controlar um pouco dentro dela, porque quando o filhinho dela chorava de 2 anos, ela ficava muito agoniada, só que ela não sabia por quê. Ela não batia nele nem nada, mas dentro dela, ela realmente assim, perdia um pouco do controle, ela ficava extremamente agoniada quando ele chorava.
Quando a gente foi descobrir, depois de muitas sessões, ela simplesmente não teve na infância dela o direito de chorar. Então, quando ela chorava, a mãe dela falava: "Engole o choro, isso não é nada". Então, o que é que acontece? Isso ela implodiu, internalizou. Camila, a mãe dela era uma mãe que era que batia nela, que era uma mãe não, não era. Simplesmente o fato você entende como é muito difícil, assim, da gente, pegar e colocar o trauma numa linha só de coisas aos olhos dos adultos pesada, né. Porque para ela isso gerou um trauma, ela elaborou isso sozinha, então ela implodiu, ela guardou, ficou lá guardadinho. E esse trauma virou um padrão, então hoje ela não consegue chorar, ela tem muita dificuldade de se emocionar, e foi assim, a cereja do bolo, quando ela foi mãe e viu o filho dela chorando, ela ficou muito descontrolada, ela não sabia o porquê. Depois a gente foi descobrir o que tem acontecido. Então traumas são dentro desses fatores. E agora vamos para um recadinho. Se você sempre sonhou em ter seu próprio podcast, chegou a hora de tornar isso realidade. No RT Studio Cast, oferecemos um ambiente profissional, com estrutura completa para gravação, edição e transmissão do seu conteúdo com a melhor qualidade de áudio e vídeo. Estúdio totalmente equipado, gravação e edição profissional, transmissões ao vivo, suporte técnico especializado. Dê vida ao seu projeto. Agende agora mesmo e leve seu conteúdo para o próximo nível. Entre em contato e faça parte do universo do podcast com qualidade. E é isso mesmo que você ouviu. Agora você pode ter o seu próprio podcast. Isso mesmo, o seu próprio programa, com entrevistas, solo. Vem com a gente, vem conhecer a RT StudioCast. E estou conversando com a educadora parental Camila Tenório. Camila, você estava falando dos seus atendimentos. E todos esses atendimentos que você faz é no seu escritório, né? Em um lugar fechado, não é nada aberto, você tem todo esse tipo de ética, não é isso? Sim, com certeza. Os atendimentos são feitos em sessões, né, onde a gente vai ali elaborar o consciente e o inconsciente da família, e a gente vai entender como é que esse pai e essa mãe funciona. Quando vem para mim com famílias ou querendo aprender, né, uma nova educação onde você possa ensinar a criança a vocalizar o que ela sente, mas antes de tudo, a gente precisa reorganizar os pais. Então, dentro da psicologia, por exemplo, nos atendimentos, nós temos 4 tipos de parentalidade. A gente vai entender quais são os gatilhos dos pais, quais são os temperamentos dos pais. Temperamento é uma coisa, por exemplo, muito importante, é básica, mas a gente não sabe direito, né. Então, por exemplo, você nasceu com temperamento, ó, eu nasci com temperamento. Personalidade, ela é feita e moldada de acordo com o ambiente, mas temperamento nada mais é que, por exemplo, aqueles nossos impulsos cru, é nosso impulso, isso é temperamento. Então, assim, a gente vai entender qual é o temperamento dos pais, da mãe, vai entender qual é o temperamento da criança, que é a forma de linguagem é muito diferente, e os gatilhos de cada um, a logística, a configuração daquela família. Porque, assim, quando se fala de educação, a gente só repete. Se a gente não olhar os nossos padrões familiares, tenha certeza que a gente vai repetir. Você vai repetir o que você recebeu sem você perceber. É, eu ia falar que tudo isso a gente fala com a psicologia, né, tem embasamento, é científico. Isso Sim. não é nada tirado do nada. Não, não. A educação positiva, a educação consciente, ela é pautada na psicotraumologia, tá? Então, é uma parte muito específica da psicologia, onde ela justamente ela vai olhar o trauma. Mas para isso ela precisa olhar como é que o cérebro da criança funciona. Então, é muito completo, porque é tudo com base na ciência, é tudo com base em estudos. Apesar daqui do Brasil ser algo mais novo, de certa forma, quando você vai estudar a educação positiva de uma forma séria, realmente estudar, fazer a formação, você vai entender que ali é ciência. A gente pega muitos braços da psicologia infantil, mas é ciência, nada mais é de você conseguir entender como um filhote da sua própria espécie funciona, a nossa biologia, né. E agora uma pergunta polêmica. Uhum. Você é a favor da educação positiva? Muito. Eu sou a favor da educação positiva. Eu não sou a favor da educação permissiva. Eu não sou a favor da educação violenta. Eu sou a favor da educação positiva, da educação consciente. É onde você vai trazer para o seu filho
ah, os limites, as regras, mas também você vai ensinar ele a vocalizar o que ele está sentindo. Você vai ensinar ele quais são os sentimentos que habitam nele. Você vai ensinar ele a se regular, né. Então, assim, às vezes a gente tem muito medo de dar essa voz para a criança por medo de perder a autoridade. Por exemplo, lá em casa não é não. Não é porque você quer alguma coisa, que bom que você quer. Então, a educação positiva é o seguinte: você tem o direito de falar, mas isso não significa que eu vou lhe dar poder, porque quem manda lá em casa é o papai e a mamãe, são os adultos saudáveis, o cérebro maduro, né, que a gente chama. Ou deveria ser, né, no E mundo de deveria ser. Pois é. Mas a gente quando fala de educação positiva e dá esse medo, dá essa pira para as pessoas, é porque as pessoas acham que é uma educação permissiva. Pelo medo e pela falta de ferramentas de você dar ao outro voz, dar uma criança voz. Não significa que você vai permitir que ela faça o que ela quer porque ela está vocalizando. Então, por exemplo, a nossa geração hoje, eh, tá no psicólogo, a gente tá correndo atrás de terapia, de se organizar, porque lá na infância a gente não aprendeu, não nos ensinaram ao que a gente está sentindo, por que a gente está sentindo, o que é que a gente está sentindo e como a gente vai regular o que estamos sentindo. Então, somos adultos que nos vemos, adolescentes e adultos, engatilhados e assim, com falta de ferramenta para se reorganizar. Então, um terapeuta, um educador parental, um psiquiatra, um psicólogo, ele vai lhe ajudar a você voltar lá atrás. Então, toda forma que a gente tem hoje de viver, todas as suas crenças, tanto do positivo como do negativo, ele foi formado lá atrás. Essa é a grande pira que eu tenho do lado positivo da educação positiva, é da gente ver a importância que tem a infância. Então, educação positiva e permissividade não combinam, são opostos. São opostos. Da mesma forma que a educação tradicional, que a gente vai contra no sentido de alguns paradigmas que foram feitos no passado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo lá em casa para ficar bem didático, tá? Sobre o castigo. Existe o castigo e existe a consequência, né? A gente quer o quê com o castigo? Em última análise, ensinar o nosso filho que não pode, certo? Só que quando a gente vai olhar o castigo normalmente não tem nada a ver com o que ele está fazendo, ela está fazendo. Por exemplo, você vai ficar de castigo, você não vai mais retirar isso de você. Você vai ficar sentado, por exemplo, nas crianças da primeira infância, você vai ficar sentado no cantinho do pensamento. O que foi que você ensinou essa criança? Ela vai aprender a ter medo de você não repetir, mas ela aprendeu porque não pode fazer isso? Eu vou dar um exemplo prático da minha filha. A gente tem um cachorrinho e ela estava eh, brincando com ele e abraçando muito forte ele e tal, e começou a querer colocar o dedinho no olho dele. E eu vi naquela situação, e à tarde a minha tia ia pegar ela pra passear. E eu vi naquela situação, eu fiz: "Filha, olha só, não coloca o dedo no olho do cachorro porque vai machucar, tá bom?". "Tá, mamãe". Fez novamente. Aí eu falei: "Novamente, Ana Lu, olhe só, eu vou falar pela última vez, eu tô dizendo a você que vai machucar o cachorro, não coloca o dedo aí, não é legal essa brincadeira". E aí ela repetiu. O que foi que eu fiz? "Você, a partir de agora, hoje você não brinca mais com o Burpee", que é o nosso cachorrinho. Não, não briga, porque a consequência da ação é o quê? O que ela estava fazendo de errado? Não era com o cachorro? Sim. Então eu retirei isso, a consequência, ela não brincar mais com o cachorro. Agora tem alguma coisa a ver a minha tia mais tarde? Porque normalmente a que a gente faz é assim: "Olha, se você continuar colocando o dedo no cachorro, sua tia não vem mais tarde lhe buscar". Aí ela vai parar, porque ela não quer perder ali com a tia, mas o que que ela aprendeu do cachorro? Então, assim, são consequências que a gente precisa entender e ensinar o nosso filho, né. Se você tá na a criança tá na televisão e você conversa com ela e ela não obedece, sim, claro, vou desligar a televisão, vou retirar aquilo, a consequência do que você está fazendo, não uma coisa que não tem nada a ver, para a gente poder ensinar os nossos filhos que tudo tem consequência, tem limite, mas como é que a gente vai gerir isso para realmente eles aprenderem? Essa é a grande charada. E tem como você ser um adulto que não passa o trauma geracional para o seu filho? Essa é uma pergunta bem complexa, porque eu não sei, assim, falando bem sinceramente, se tem como você não passar nada, né, mas tem como você, enquanto adulto, com seus traumas, você tentar trabalhar em si para passar o menos possível. Eh,
Eu acho, assim, incrível a forma que o nosso cérebro ele funciona e o que nos dá esperança é que o nosso cérebro ele é plástico, né. Então a gente consegue readaptar e refazer algumas coisas depois de muitas elaborações dentro de nós. Então tem como o pai e a mãe quebrar o ciclo, né. Se eu vim de uma família violenta e eu vi que isso me doeu muito, se eu trouxer à tona e trabalhar isso dentro de mim, tem como sim, eu quebrar o ciclo e a partir da minha geração, eu não ter mais uma educação violenta. Se eu tive uma educação que foi muito polida, que eu não podia vocalizar, e eu vi que isso foi muito ruim para mim, tem como eu ter uma educação onde meu filho vai ter voz, mas isso precisa de um trabalho com o pai. E aí também onde a educação positiva e o educador parental ele entra, porque ele vai trabalhar com você justamente nesses gatilhos de você ser o porta-voz para o seu filho entender seu estilo parental, né. Existem vários estilos parentais, são 4 e aí você entende isso e fala: "Pô, meu estilo é esse, eu tenho esse gatilho, meu limite é esse, meu temperamento é esse. Como é que eu vou pegar tudo isso, reorganizar dentro de mim e poder parar essa forma, né, que eu fui educado?". Aí o educador parental ele entra para poder te ajudar a elaborar isso e você conseguir seguir, mas tem como sim. E tem como também o pai ou a mãe perceber que está passando esse trauma e depois de perceber dizer: "Não, eu decido não passar mais". Tem como isso? Tem como, mas isso vai requerer do pai e da mãe uma análise muito profunda. A gente conseguir trazer o automático e inconsciente para a consciência, primeiro que dói, segundo que a gente aceitar que mesmo sendo pais, a gente pode também estar passando algo para o nosso filho, para nossa filha sem perceber, dói, machuca o nosso ego. A gente, realmente, assim, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, se olhar no espelho e falar: "Cara, eu preciso me organizar, eu preciso melhorar para poder passar algo melhor para o meu filho", porque as crianças são reflexo, tá, elas não são a causa, elas são um sintoma. Então, assim, não colocando os pais no lugar de peso, mas no lugar de autores, de pessoas que podem e que têm uma grande relevância para o seu filho, né. Então, assim, a importância de você ter uma criança que você ensine ela a vocalizar, a sentar, eu sento demais para conversar com a Ana Lu. A Ana Lu tem temperamento sanguíneo, como o meu, então, um sanguíneo, por exemplo, ele precisa do toque, ele precisa que a gente converse, elabore, porque senão ele viaja na maionese e faz as próprias elaborações dele, e eu não posso, ela não tem. Se ela não tem capacidade e ela vai viajar na maionese com 4 aninhos, eu preciso orientá-la: "Filha, isso aconteceu, isso daqui não foi legal, isso aqui foi legal, vamos reorganizar esse babado?". Então, lá em casa, por exemplo, eu faço assim: "Epa, hora de reunião", brincando, né, "Reunião, reunião". Quando eu quero conversar com ela e elaborar, ela até fala assim pra mim, sobre os sentimentos, ela assim: "Ai mãe, subiu uma raiva". Aí eu disse: "Mulher, abaixa essa raiva, vamos reorganizar isso". Então assim, olha que potência é um adulto crescer se conhecendo. Olha que mágico isso, que potente. E assim, o mais especial, aprendendo a se dominar, a se regular. Porque a partir do momento que você tem essa visão mais clara de você, você tem a visão mais clara do mundo e do outro, né. Então assim, é uma potência muito grande. Estamos conversando com a educadora parental Camila Tenório. Camila, você estava falando da sua filha, que ela tem um comportamento parecido com o seu. E aí, é uma dificuldade para os pais se reconhecerem nos filhos? É uma doideira muito muito grande. Mas a gente, eu vou voltar só um pouco atrás para responder essa sua pergunta, a gente quer espelhar muito a gente nos nossos filhos, o que é uma dificuldade, porque os nossos filhos são eles e a gente é a gente. E a gente às vezes espelha ou quer trazer coisas, né, para os nossos filhos. Eu vim de uma família de muito amor. Vou responder essa pergunta, você vai entender no final. Eu vim de uma família que recebi muito amor da minha mãe, da minha avó materna, enfim, dos meus familiares, mas eu vim de um lar quebrado. Então, assim, minha mãe se separou e isso para mim foi extremamente traumático, né. Hoje, enquanto adulta, eu posso, com consciência, perceber isso. E aí, por que eu tô lhe dizendo isso? Por exemplo, tudo que na minha filha, mesmo eu como educadora parental, uma pessoa que entende, que tô aqui ativa, consciente,
todas as vezes que minha filha pode passar por alguma situação parecida com abandono ou rejeição, leve, coisa normal. Uma criancinha, brincou e não quis dar um brinquedo, coisas normais de criança. Ative em mim o meu modo criança, que é normal que ela ui, aquela dor que não é uma dor que uma pessoa que não teve esse trauma de rejeição, por exemplo, tem. E aí eu tenho que entender nessa hora que ela não sou eu. Que ela é ela, tem a construção dela, tem a família, né, construída dela, as bases sólidas dela e eu sou eu. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue reconhecer algumas coisas dos nossos filhos, inclusive é o trabalho que eu faço muito, com os pais e comigo mesma todos os dias, porque a Lulu é muito parecida comigo em alguns aspectos, né, temperamento e tal, mas entender e lembrar todos os dias que eu sou eu, tive minha construção e ela é ela. Porque senão, às vezes, os nossos sentimentos se misturam com o que a gente acha que o nosso filho vai sentir. E aí a grande charada é a gente poder separar o filho do filho, o pai do pai, para a gente poder reorganizar esses sentimentos. Hum. E esses vários traumas, eles podem impactar nas várias áreas da vida adulta? Com toda certeza. Eh, Tudo que a gente tem hoje, de positivo ou negativo, veio gerado e elaborado na nossa infância. Eh, Traumas são pronto, quando a gente fala de um trauma, de osso, né, um trauma. O osso quebrou para proteger geral, mas sempre vai ficar ali um resquício, né, como se fosse uma cicatriz, algo nesse sentido. Da mesma forma é o trauma. Só que o trauma, o que acontece? Quando eu sou traumatizada por alguma coisa, biologicamente, pela ciência, nosso cérebro, ele muda a forma que eu me vejo e eu vejo o mundo. Então imagina que você tem um HD limpinho, ok, você vai vivendo o mundo e vai aprendendo tudo saudável, massa. Agora imagine que você sofreu um trauma. Essa forma que você como se você pudesse você deveria enxergar a vida assim, certo? Uhum. Normal. Quando surge um trauma, você passa a enxergar a vida assim. Você enxerga realmente a vida assim, porque é a sua forma de aprendizagem. Vou dar um exemplo aqui bem claro que todo mundo entende: abusos, né, verbais, violentos ou até mesmo abusos sexuais. O que acontece? São 2 tipos de traumas que a gente tem. Isso para deixar mais claro, que o pessoal entenda mais dessa forma. Esse abuso, por exemplo, sexual, pode acontecer 2 coisas, tem 2 caminhos. Ou você, por exemplo, enquanto adulto, você se fechar, ter muito impulso de limpeza, porque eu sou suja, porque isso é imundo, e você ter essa questão de organização de limpeza e se fechar como medida protetiva, ou você se acostumou tanto com aquela realidade que você vai ser uma pessoa que você acha que tem que oferecer seu corpo mesmo quando você não quer, porque essa é a sua realidade de vida, porque é aquilo que você aprendeu a enxergar. E você, se você não trouxer isso para a consciência, vai ficar no seu inconsciente e você não vai nem perceber que você enxerga dessa forma. Olhe como o trauma, ele é profundo e a gente precisa conversar sobre isso. E a primeira infância é um solo fértil onde as crianças estão sendo esponjas. É por isso que eu falo que não é uma coisa mais louca do mundo, difícil do mundo, mas ter minimamente ferramentas para que a gente consiga entender os nossos sentimentos e fazer com que os nossos filhos entendam os sentimentos deles, para que eles entendam o que eles vão aceitar, o que eles não vão aceitar. Isso é muito importante. E tem como os pais detectarem, ainda na primeira infância, se a sua criança está sendo vítima de algum trauma? E isso é muito importante, você ter perguntado, porque assim, para um pai poder detectar se a criança ela foi vítima ou não, ele precisa estar muito perto. Ele precisa estar muito perto dessa criança. E qual é a questão hoje na nossa sociedade? É que a gente não tem tempo para respirar. A gente não tem tempo para respirar, a gente piscou já tá à noite. Então assim, para você poder detectar algo no seu filho antes ou quando está acontecendo, você precisa estar muito perto do seu filho, emocionalmente falando. Ele precisa entender que você é um lugar seguro. O lugar seguro é aquele lugar que você se sente bem em saber que você pode quebrar, mas que você não vai ser rejeitado por isso. Não é que seus pais, eles vão lhe alisar, dizer que tá certo: "Oh, tá tudo massa". Não, mas que você sabe que você não vai sofrer nenhuma rejeição se você quebrar, se você mostrar fraqueza, se você ali conseguir se abrir. Então, assim, essa questão dos pais conseguirem enxergar isso, eles precisam estar atentos e conectados aos filhos para poder realmente enxergar. Aí você consegue enxergar sim. E também, assim, tem as crianças e os adultos com esses tipos de traumas. Tem como consertar?
Tem, o nosso cérebro é um cérebro plástico, é a grande sacada maravilhosa, né, que tem não é consertar, mas a gente tem como fazer uma reparentalização desse acontecimento, né. Então você vai trazer do inconsciente ali que, foi o HDzinho, como eu falei, que fica ali fixado, então toda a forma que eu reajo, as minhas limitações foi desse HD, tá inconsciente. Então é um trabalho para aquele adulto trazer para a consciência, se enxergar, se: "Eita, essa parte aqui essa peça tá quebrada, essa osso que eu não vi aqui tá enferrujada". E essa aqui tá com problema. Não, nem tinha percebido. Eu estava só andando assim diferente, mas não percebi que essas peças estavam assim. Então ele traz para o consciente. E aí tem que fazer uma reparentalização. Então, vem os profissionais da psicologia, vem os profissionais da educação parental também, para poder ajudar você a fazer, a voltar a enxergar lá atrás, esses momentos que você ficou fixado dessa forma de reagir e reparentalizar você para a partir daí você começar a modificar. Com as crianças é muito mais fácil fazer isso, porque como eu disse, estão ali são esponjas, né, então é muito mais fácil você chegar para uma criança e conseguir modificar, reavaliar, olhar, nutrir, do que um adulto que já teve todo o seu HD ali fixo e ter que modificar tudo é mais trabalhoso, mas dá para fazer sim, para adulto e para criança. E eu vi também que você tinha um e-book, né, o e-book Birras. Você pode contar um pouquinho dele pra gente? Sim, o e-book Birras, assim, eu fiz porque tanto como mãe, que passei pela fase dos 2 anos, que é uma fase extremamente, maravilhosa, mas é uma fase que requer, na fase dos 2 anos a criança ela tá começando a entender que ela e a mãe não são um só. Então ela começa a dar uma pirada, tipo assim, falar: "Ai que massa, eu não sou minha mãe, eu não sou meu pai, então eu tenho minhas vontades". E ela vai, quando eu digo testar, não é testar o pai e a mãe, porque ela não tem essa capacidade neural de: "Vou testar meu pai e minha mãe", não, mas ela vai testar ali o que que ela consegue fazer ou não dentro daquela família. Não de maldade nem de bondade, mas assim: "Ah, dedo na tomada, ah, então aqui não pode. Isso aqui, ah, legal, isso aqui não posso". E ela vai testar também a vontade dela, o querer dela, como a criança, ela tem nós adultos temos os nossos impulsos, né, controlados, né, a gente pensa as doideira, mas a gente se segura. E isso a gente se dá pelo córtex pré-frontal que fica aqui na frente, que ele controla nossos impulsos, controla, toda essa questão de pensar e reavaliar situações. Quando a gente é criança, principalmente na primeira infância, não existe esse córtex, né, ele está ainda, amadurecendo. Então, como eu falei antes, é um carro em alta velocidade sem freio, e esse freio não existe. Então imagine, então quando a criança por isso que a criança, não que ela é mal educada, é que ela sente muito. Agora, claro, se ela não tem freio, ela precisa aprender a manobrar esse carro, aí por pistas mais calmas, porque se ela for numa ladeira ela vai com tudo. Ela vai aprender com quem? Quem que está conduzindo ali com ela? O pai e a mãe, o adulto saudável, né, o cérebro maduro que a gente chama. Então o córtex pré-frontal maduro, que é do adulto deveria, como a gente conversou. Então esse adulto vai ensinar essa criança: "Não, não é assim, é assim. Não faça mais isso, faça isso". E aí essa criança vai tendo contorno e vai aprendendo, ou deveria, a se regular nessa jornada desse carro sem freio. Eu vi também que você tinha um podcast, né, o Nalu Sim. Podcast. Você ainda continua, coloca episódios lá? Sim, a gente vai voltar, né, com o Nalu agora no meio do ano, se Deus quiser. E assim, o Nalu é um espaço muito legal. O Nalu é o período da minha filha tem 4 aninhos, que realmente eu vi ali, é um momento que eu quero que a mãe sente no sofá com o vinho dela e a pipoca, e que ela ria com a gente, elaborando sobre a maternidade, mas também que ela aprenda com profissionais. Então, assim, o Nalu é um espaço onde a gente vai ter uma roda de conversa de mulher, mas eu trago também, profissionais, né, da saúde. A gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre saúde emocional, a gente traz ali profissionais também de relevância para poder essa mãe estar no momentinho dela, mas aprendendo, rindo, chorando, anotando sobre a maternidade, que eu acho que isso é muito legal. E quem quiser conhecer mais sobre a Camila Tenório, onde encontrar? Tem as minhas redes sociais, que é @Camila Tenório com 2 L's, acho que vão colocar na telinha. Tem o meu número também, então você
no meu Instagram, você consegue entrar no canal do YouTube, você consegue entrar no meu podcast, você consegue ali agendar uma sessão comigo também, tá tudo certinho lá, você pode entrar e falar comigo. E agora nós vamos para o segundo momento da nossa entrevista, que são as perguntas do público. Se você também quiser mandar sua pergunta ou seu comentário, vai lá no nosso Instagram, @RTStudioCast. Podemos começar, Camila? Podemos. Vamos lá, a primeira pergunta é da Carla Pereira. A Carla pergunta: tem um recém-nascido, a partir de qual período meu filho vai começar a absorver o que acontece de positivo ou negativo? Olha que incrível isso. O bebê, né, o recém-nascido, enfim, a criança, a partir do momento que você começa a gerar o seu filho dentro da sua barriga, ele já tá começando a reter o positivo e negativo. Não é pra gente pirar não, de jeito nenhum, porque não existe mães perfeitas, não é pra ser robô, nada, 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 esqueça. O que quando eu trago essa informação, eu quero dizer pra ela que você tem uma potência e uma oportunidade muito legal, se você ter a consciência disso. Então, fala com o bebê, recém-nascido, fala com o recém-nascido, ele: "Camila, ele tá aqui", o recém-nascido fica pela cara assim, né. "É, não tá entendendo nada", fala, porque assim, ele pode não entender, mas a ciência ela mostra hoje que ele pode não entender a linguagem ainda, mas ele sente, né. Principalmente recém-nascido, porque os 3 primeiros meses do bebê se chama de estrogestação. Estrogestação é gestar fora do útero, extra. Porque assim, hoje quando a gente vai estudar, a gente entende que se o bebê ficasse mais 3 meses dentro da barriga, não ia ter como sair. Então a natureza, ela resolveu que o bebê sai nessa hora, mas tem a estrogestação, que a ciência ela já nos diz, que é essa gestação fora do útero. Então esse bebê que não tem horário, não sabe o que é dia, não sabe o que é noite, também não vai saber, porque é como se ele estivesse dentro da barriga. Então nesse momento ele só vai sentir, e ele precisa sentir muito amor, porque é um serzinho, nós adultos somos os mamíferos mais, de mais vulnerabilidade, né, que tem nos mamíferos, somos nós seres humanos. Não é à toa que a gente demora 25 anos para poder ter o tal do córtex pré-frontal maduro. Olha que loucura. Nossa, e às Então vezes ainda nem é tão contento, né? e é, não, então imagine. Então converse, dê muito amor, muito amor. Por mais que ele não entenda o que ela tá falando, ele vai sentir. A Juliana Maria pergunta: vou ter meu segundo filho e tenho medo que o meu mais velho rejeite. Tem algo que eu possa fazer? Tem. Vamos marcar uma sessão comigo? Não, mas falando sério, a gente vai dar essas ferramentas, como eu coloquei até por coincidência, né, mais cedo, sobre essa questão dos traumas, né. Por mais que isso seja um movimento desconfortável, mas a forma que você vai gerir e vai elaborar isso com a criança pode se transformar num trauma ou não. Então o legal é que ela tenha consciência e vá elaborando com essa criança antes. Não deixe nenhuma criança elaborar nada sozinha, porque ela não vai ter nenhuma condição emocional de fazer isso, e normalmente isso gera trauma. Então conversa com ela, já explica como vai ser, traz essa criança para a rotina, eh, explica a ele: "Vamos comprar comigo, qual a roupinha você quer do seu irmão?". Faz ele ou ela participar dessa rotina, que ele se sinta incluso. Coloque ele ou ela nesse lugar de: "Ah, você é irmãozinho mais velho que você vai ensinar". Bote essa criança para ser incluída, vocalize com essa criança o que vai acontecer, isso é muito importante. Dá previsibilidade para ela se sentir segura e abraçada, apesar de um irmãozinho estar chegando, que vai ter seus desafios, que é normal, né. Uma coisa são passar por momentos desconfortáveis, outra coisa é trauma, né, são coisas diferentes, mas para isso, a gente precisa elaborar, conversar, dar previsibilidade, que aí rola. A Beatriz Peixoto pergunta: estou em processo de divórcio. Nosso filho tem 8 anos. Isso pode ser traumático? Pode, pode ser traumático, porque um divórcio, nada mais é do que a gente não que tem que ser traumático e vai ser traumático, mas pode ser traumático. Porque um trauma é algo repentino e muito intenso. O resumo do trauma é isso. É algo que acontece que você não esperava que iria acontecer e é muito intenso. Então, se uma criança ela é deixada sozinha para elaborar isso, vai gerar um trauma. O que que ela tem que fazer? Ela e o pai conversar com essa criança, com esse rapazinho. Não é sua culpa, eu e seu pai vamos estar aqui, oferecer um lugar seguro, oferecer previsibilidade, né. Então assim, nada mais é do que conexão.
e dizer para essa criança: "Tá tudo bem você se sentir assim, a gente entende, mas a gente tá junto. A gente tá junto de você. Você pode quebrar, filho, aqui comigo". Quebrar, eu digo chorar, ficar triste, vocalizar, mas seu pai e sua mãe, mesmo estando separados, estão com você. Nós estamos aqui, seu apego seguro, seu lugar seguro está aqui e ele não foi embora. Então, olha que importante essas palavras para uma criança, e aquela criança que não tem isso, ela vai elaborar o quê? Vai sentir o quê? Então, normalmente, quando a gente não vocaliza para a criança coisas simples do dia a dia, se for realmente um caso como esse, que é repentino e intenso, negativamente falando, né, não coisas boas, mas coisas negativas que é arrancado dela, é repentino e intenso, se não tiver um adulto para elaborar, normalmente isso, infelizmente, se reverbera em trauma. E agora nós vamos para o terceiro momento da nossa entrevista, que é o bate-bola. E aí eu vou falar uma frase e Camila Tenório vai dizer o que vem primeiro à cabeça dela. Podemos começar, Camila? Meu Deus, podemos. Vamos lá. Um desafio dos pais. Autorregulação. Um desafio dos filhos. Um desafio dos filhos. Vocalização. Um desafio da educadora parental. Muitas vezes a culpa de querer organizar tudo e por conta de conhecimento ter todas as respostas e a gente não tem, né. Por que trabalhar com família? Porque família é um projeto de Deus, né. Família é um projeto de Deus e hoje em dia eu vejo que família está sendo muito atacada. Antes de tudo eu sou filha de Deus, então assim, é algo que eu vejo tanto para a ciência como para o Deus que eu sigo, como uma família estruturada, ela se transforma em um adulto, em uma sociedade estruturada. Olha como é incrível isso, né, não é só algo que, eu como cristã entendo, mas quando eu vou olhar a ciência, eu falo: "Meu Deus, está tudo aí". Para um cérebro maduro, potente, possível, um adulto saudável ele existir, ele precisa de uma base, e essa base é a família. E agora, Camila, vamos agradecer a sua participação e dar esse espaço para as suas considerações finais. Obrigada por estar aqui, muito lindo o podcast por sinal, achei aqui maravilhoso, me senti muito acolhida aqui por você, você é maravilhosa também, muito obrigada. E o recado que eu deixo para os pais, se você está passando por alguma dificuldade com seu filho, com sua filha, ou se você quer aprender um pouco mais como trazer uma educação consciente para o seu filho, para sua filha, entre em contato comigo, a gente pode modificar isso. E realmente é o que eu acredito. Família é um movimento que é muito importante. Não tem como existir ser humano e não coexistir família. E é isso que eu acredito e essa bandeira que eu levanto. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada a você também que esteve conosco nesse programa e esperamos você no próximo episódio. Tchau!